Sermão Uma Vida Cristã Contundente, por Lucas Brum. Texto básico, Isaías 58, 9-12. Lido na Revista Atualizada de Almeida. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que os pais se tornem para que o país se torne habitável. Sermão Uma Vida Cristã Contundente. Introdução e contexto. Provavelmente foi escrito para o aplicado no contexto pós-exílio, quando os judeus haviam retornado da Babilônia sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias. Período marcado por desafios relacionados à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, além da reorganização da vida social e religiosa. O povo estava tentando restabelecer práticas religiosas, incluindo jejuns e assembleias solenes, mas muitas vezes essas práticas eram vazias e desprovidas de verdadeiro arrependimento e transformação moral. Proposição: 2 pontos. Uma vida cristã contundente é caracterizada por arrependimento genuíno e um compromisso ativo com a restauração do próximo, conforme o chamado e as promessas de Deus em Isaías 58. Transição: 2 pontos. O profeta Isaías nos ensina que viver de forma contundente para Deus não se resume a rituais religiosos vazios. Ele nos mostra que a verdadeira vida cristã envolve atitudes transformadas pelo arrependimento e uma participação ativa no plano de restauração de Deus. Palavra-chave: 2 pontos. 2 procedimentos essenciais para uma vida cristã contundente. Ponto 1. 2 pontos. O chamado ao arrependimento genuíno. Versículos 9 e 10. Referência: Aí sim você clamará ao Senhor, e ele responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: Aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Versículo 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Exegese: 2 pontos. Jugo opressor, dedo acusador e falsidade do falar são marcas de uma vida cristã incoerente. Práticas religiosas vazias não geram arrependimento, logo transformação. Beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos. Como cristãos e como igreja, somos convidados a fazer isso de forma social, mas principalmente de forma espiritual. Aplicação: 2 pontos. Nossas ações devem estar de acordo com o nosso falar, ou seja, com a fé que professamos. Nós, como igreja, devemos estar prontos para fornecer o único alimento capaz de nutrir o ser humano espiritualmente. A fome e o anseio espiritual dos aflitos só poderá ser suprido pelo Evangelho, aquele que dissipa as trevas. Ponto 2. 2 pontos. A promessa da restauração, versículos 11 e 12. Referência: o Senhor, versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Exegese: 2 pontos.
o guiará constantemente, fortalecerá os seus ossos, provisão e sustento divino. O guiará constantemente, direcionamento constante de Deus para aqueles que confiam nele. Fortalecerá os seus ossos. Refere-se à restauração física e espiritual. Em Deus, nossa vitalidade é renovada para cumprir os seus propósitos. Aquele que nos chama é o mesmo que nos sustenta. Reforço, 2 pontos. Teólogo Martin Lloyd-Jones. Em seus escritos sobre a verdadeira piedade, argumenta-se que esses versículos mostram a fidelidade de Deus em restaurar aqueles que se submetem à sua vontade. Aplicação, 2 pontos. Deus não apenas guia, mas também provê sustento espiritual e físico em tempos de necessidade. Isso ecoa o ensino do Novo Testamento sobre a suficiência de Cristo para o crente. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Versículo 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Reforço, 2 pontos. Teólogo R6 Pro. Enfatiza que reparadores de muros é um chamado para a igreja cumprir seu papel na reconstrução da ordem divina em um mundo quebrado, conforme versículo 12, entre parênteses. No texto de Isaías aponta para a responsabilidade dos cristãos em participar do reino de Deus por meio de atos de justiça e reconciliação. Vou ler novamente. No texto de Isaías aponta para a responsabilidade dos cristãos em participar do reino de Deus por meio de atos de justiça e reconciliação. Aplicação, 2 pontos. Os crentes em Jesus são chamados a serem reparadores de brechas, entre aspas, promovendo justiça e reconciliação. Isso se alinha com a missão da igreja, conforme descrito em Mateus 5:14-16. Mateus 5:14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Conclusão. O profeta Isaías, no capítulo 58, nos convida a seguir Jesus de forma genuína e integral. Ele também destaca a fidelidade de Deus em nos restaurar quando seguimos dessa maneira. Deus nos promete sustento contínuo, renovo espiritual e capacitação para sermos agentes de restauração em um mundo quebrado pelo pecado. Que possamos viver para a glória de Deus em todas as esferas da vida, manifestando sua justiça e graça de forma prática e redentora. Oração final. Oração muito breve, pedindo a Deus que aplique as verdades faladas em nosso coração. Lembrando que é um esboço, que Deus aplique essa verdade em nossos corações. Abençoe todos que vão ouvir esse áudio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém.